Salve, salve galera, eu sou o Michael Riz e tá começando agora mais uma edição do programa Nazária. O programa de TV que respeita, valoriza e mostra as realidades das periferias da cidade de Fortaleza. Eu sou o Michael Riz e você tá na Nazária. É tão insólita a sensação de que eu consegui seguir, não posso dizer que é fácil vendo o que eu vi, vivendo o que eu vivi, vindo de onde eu vim, mas ele olhou pra mim e disse, é esse aqui. E hoje nós estamos de volta num lugar que é considerado o berço da cidade de Fortaleza, onde surgiu a primeira edificação. É um lugar que tem um ecossistema rico, com mangues, praias e comunidades que resistem em luta contra as dificuldades. Nós estamos na Grande Barra do Ceará, mas hoje vamos falar especificamente das goiabeiras. Então se liga que o Nazária mostra agora pra gente. Eu me chamo José Francisco Rocha, sou filho de Maria da Conceição Rocha. Nasci no dia 4 de dezembro de 1946. Tenho 75 anos. Mestre da cultura da brincadeira do Bumba Meu Boi Ceará. Essa brincadeira do Bumba Meu Boi Ceará é uma brincadeira que eu faço de amor ao coração. Isso aqui tudo é pirambu. Agora é porque está vendo uma grande diferença hoje. Aqui onde eu estou é goiabeira. Vim parar aqui por causa da final da minha mãe. E hoje, graças a Deus, tenho essa casa aqui. Eu agradeço muito a minha mãe. Meu nome é Maria Lúcia Ando Rocha. Nós morávamos lá na Maria Grossa e o mar batia na cerca da nossa casa. A casa de Itaipa nesse tempo, né? Aí nós era muito, não tinha nada, nem um banco para sentar a gente não tinha, cadeira. E ele era pescador, com o dinheiro que ele ganhava era só para a gente comer e às vezes nem dava. Aí fiquemos aqui, viemos, aqui não era, estava tudo pobrezinho, né? Só um vão, só 2 vão de casa. A minha profissão era só pescador. Ia para o mar de manhã, dirivi, dá seu nome de dirivi. Porque sai de manhã, volta de tarde. Sai 5 horas da manhã, quando dá 9 horas do dia, aí está em cima da risca. A risca lá é 13 braços de fundura. Comecei a brincar de Bumba Meu Boi com 3 anos de idade, dentro do Pirambu. Pirambu foi campeão de Bumba Meu Boi. Pirambu tinha um boi Rei de Ouro, tinha um boi Araçá, tinha um boi Guardimar, tinha um boi Mina de Ouro e tinha um boi Garoto. O boi Ceará sempre ele foi da minha paixão. Sempre eu tinha uma visão assim pelo boi Ceará, né? Aí quando eu soube que o dono do boi tinha morrido, o mestre Assis, aí eu fui na Calcaia, cheguei lá, falei com a viúva, aí a viúva me deu só o nome do boi. Aí então eu ganhei o nome do boi, aí vi o nome do boi, Boi Ceará. É o boi da minha paixão, que é o Bumba Meu Boi Ceará. Aqui é um lugar calmo, e principalmente aqui onde eu moro. Aqui eu só saio morta. Até hoje ainda estou aqui. Já tu vai fazer eu ficar aqui até o fim. Sou Dani Marinho, sou militante feminista, interseccional negra, sou lésbica, faço parte da Frente de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, da Frente de Enfrentamento contra a Exploração em Crianças e Adolescentes, faço parte do movimento negro e LGBT. A gente está no território do Grande Pirambu, especificamente nas Goiabeiras, numa periferia que é considerado o maior conglomerado de favelas que é aqui no nosso território. O território das Goiabeiras, dentro do território do Grande Pirambu, é um território de resistência. Desde a sua luta por moradia, os moradores desse território, eles tiveram, né, e ainda lutam, né, por essa questão de moradia e por outras políticas públicas como saúde, educação, assistência. Então, ele é um território onde toda a política pública que foi alcançada, ela veio através da luta popular. A favela, ela tem uma construção social popular muito forte. Então, nas Goiabeiras, trazendo, né, para essa vertente a qual eu faço parte, que é da parte da arte, né, que fala do ativismo, que fala dessas questões sociais, a gente tem uma luta muito grande, seja dos movimentos culturais, que é um movimento cultural que ele realmente promove o que a arte diz, que é a transformação. E a gente vê isso muito claramente. Quando a gente percebe um jovem preto, uma criança preta de uma comunidade que normalmente não teria acesso à cultura, a perceber-se como um jovem negro, perceber qual é a sua ancestralidade e entender que os movimentos que existem aqui na periferia, eles debatem sobre isso, né? Seja nós do Bando Somos Todas Marias, que a gente propõe utilizar a arte, que no caso é o teatro político com recorte periférico, né, e feminista, onde através das nossas oficinas, que a gente fala desde da preposição, né, do teatro
teatro negro, mas fazendo as encruzilhadas, né, como Boal, né, que fala sobre o teatro do oprimido, a gente promove, né, através da arte, discussões onde a gente faz com que esse jovem ele perceba essas diferenças que existem sobre os seus corpos e o que eles podem fazer para resistir a isso e não achar que um corpo tombado preto é normal. Aqui no nosso espaço, que a gente chama de casa, a gente faz formações, o Bando Somos Todas Marias, ele tem uma incidência muito forte em escolas, porque a partir do momento que a gente começou a perceber que essa violência chegava muito cedo, a pergunta é: como é que eu posso me aproximar da criança e da menina, né, que já de alguma forma já sofre assédio? Então a gente percebeu que seria através da escola. Então hoje a educação é a nossa tecnologia para promover essa liberdade, para promover essa discussão e através da educação que a gente constrói esse canal de escuta, porque muitas vezes essa menina não é ouvida. Eu gostaria de dizer que a periferia ela pulsa, que a periferia ela vive, que na periferia nós estamos realizando um trabalho extremamente importante de empoderamento, de fortalecimento, de disputa de narrativas, de disputa pelas nossas vidas e que na nossa quebrada a gente gostaria muito de poder ver o movimento das pessoas virem até a periferia para poder assistir os trabalhos que a gente promove e não fazer o nosso deslocamento, porque sempre quando quer falar de periferia, as pessoas querem falar de periferia sem ser na periferia. Então sempre somos nós que saímos dos nossos espaços para poder fazer esse debate. E o que a gente quer é que vocês possam vir para as comunidades, perceber essa efervescência cultural que precisa, sem dúvida nenhuma, de incentivos, né, por parte da política pública, da cultura, por exemplo, mas que ainda assim é uma cultura que resiste. E a forma que você tem, sem dúvida, de nos ajudar é principalmente, né, vindo na periferia e podendo prestigiar os trabalhos que a gente executa. O Bando Somos Todas Marias é um coletivo de mulheres que lutam em defesa dos direitos humanos, em especial os segmentos mulheres, povo negro, crianças e adolescentes, periferias e LGBTQIA+, através da arte e da cultura. Para acompanhar a agenda e oportunidades de ações ofertadas pelo Bando, acesse o Instagram, @Bando Somos Todas Marias. E aqui na Zara da Goiabeira, a juventude segue lutando contra a invisibilidade e a falta de políticas públicas. A galera por aqui se empodera nos coletivos e buscam garantir os seus direitos. Então se liga que tem juventude na Zara. Meu nome é Beatriz, eu tenho 17 anos, eu moro aqui nas Goiabeiras desde que eu me entendo por gente. Quando eu era mais pequenininha, era muito de boa a gente brincar até meia-noite, 1h da manhã no meio da rua. E era muita criança, não tinha esse calçadão todo, era praticamente a praia só, a gente ia tomar banho de praia. Saía de casa 1h da tarde, ia tomar banho, um bocado de criança. E era muito massa, tá ligado? Eu, desde pequena, eu tive a sorte de crescer no meio da cultura popular, sabe? Eu
fui do Boi Ceará, eu dancei como baliza, eu dancei como índia. Então, eu sempre gostei, sabe? Eu sempre admirei muito. Tanto que é o que eu quero seguir. Eu hoje com 17 anos, prestes a fazer vestibular, eu quero seguir nessa área da arte. A partir do momento que eu consegui entrar nessa vida de estar na cultura, foi uma coisa muito boa pra mim. Eu perdi a vergonha. Hoje em dia, se me colocar pra dançar maracatu, me colocar pra dançar frevo, boi, reizado, qualquer coisa eu danço e é muito bom e é o que eu quero, tá ligado? Quando eu entrei no grupo Somos Todas Marias, eu era muito piveta ainda, eu não tinha muita informação na minha cabeça, tá ligado? Eu digo que foi aprendizado tanto pra minha vida de entrar no teatro, quanto como pessoa, como mulher. Hoje em dia eu sou a mulher que eu sou e tenho os meus ideais por causa da vivência que eu tive em relação ao grupo Somos Todas Marias. Ali no calçadão, no pôr do sol, tem muito reggae, muito massa, tem o Cuca Barra, tem vários eventos, tem curso de teatro, curso de fotografia. Eu particularmente já fiz curso de fotografia, curso de música, curso de teatro, matemática, português, direitos humanos, já fiz muito curso lá no Cuca. É um lugar que eu sei que se a galera, a juventude precisar ir pra aprender, sabe, é o Cuca Barra. Também tem o meu grupo, que é o Reisado Nossa Senhora de Fátima, Boi Ceará, que também é a cultura, mas eu sei que já tinha muita criança da rua, tá ligado? Porque muitas vezes tinha criança que ia por ensaio do Boi Ceará, que ia dançar e eu pensando, eu vou dançar o boi porque tem o lanche depois. Porque tem muita criança que não tinha nem o que jantar. E depois do ensaio do Boi Ceará, depois do ensaio do Reisado, tinha aquela merenda, aquela pipoca que a dona Lúcia fazia. Eu particularmente não tenho dinheiro pra ir daqui pro centro e pagar uma entrada no teatro, tá ligado? E aqui na comunidade tem. Tem um teatro de rua, tem um grupo de dança que a gente vai ver no Cuca. Essa acessibilidade à arte não tinha, hoje em dia tem, entendeu? E eu tenho um orgulho imenso de dizer, eu faço parte da cultura popular, eu danço boi, eu danço reisado, pra quem pergunta eu falo, porque eu sei que se eu chegar num amigo meu e falar, tu conhece o Boi Ceará? A pessoa não vai saber. E o Zé Pio, ele foi papel fundamental para isso, para os jovens. Muita gente ainda não conhece porque não tem a oportunidade de estar vendo essas coisas, entendeu? Por isso que eu digo que a cultura popular ela é essencial dentro das comunidades. Porque se não tivesse o Zé Pio, se não tivesse o mestre Cliano, que é o mestre do Reisado, se não tivesse a Dani, pra estar dando aqui o Marias nas escolas, eu acho que a galera nunca ia ver isso, não ia sair dos livros. Não ia sair só daquele negócio que eu vejo a foto no livro e eu nunca vou poder ver isso porque tá fora do meu alcance. Por isso que eu digo que a cultura popular é essencial dentro das comunidades, deveria ter muito mais e mais e mais. Cuida, galera, vem aqui pra Barra, vem ver o pôr do sol, que particularmente é o pôr do sol mais lindo da cidade, que é a da Barra do Ceará. Vem pro reggae, vem pra escolinha de surf, vem pra praia, vem curtir aqui, que tem muita coisa muito massa pra vocês aqui. Vem pro Cuca, vem dançar, vem curtir, que o que não falta é coisa pra tu curtir aqui. Vem dançar boi, vem dançar reisado, velho. Cuida. O Ponto de Cultura Boi Ceará é um espaço de tradições populares, reisados, bumbo meu boi e etc., comandado pelo mestre da cultura popular, Mestre Pio, onde são ofertadas oficinas, mini-cursos, formações e atividades culturais para adolescentes e jovens da comunidade das Goiabeiras. Mais informações sobre o Ponto de Cultura Boi Ceará, acesse www.boiceará.blogspot.com.
A Lei 13.351, de 22 de agosto de 2003, no artigo 1º, parágrafo único, deixa claro que será considerado mestre da cultura tradicional popular do estado do Ceará e, para tanto, tesouro vivo, a pessoa que tem o conhecimento e as técnicas necessárias para a produção e prevenção da cultura tradicional popular de uma comunidade estabelecida no estado do Ceará. Mas será se de fato essa cultura é suficiente para realmente valorizar os artistas cearenses? Ou podemos usar aquele velho ditado popular que diz que um gesto vale mais que 1000 palavras? Então se liga que agora a gente vai trocar essa ideia aqui na Zara da Goiabeira. Quando a gente pensa com relação à valorização dos mestres cearenses, né, da cultura tradicional popular cearense, tu acha que somente a lei ela é suficiente para valorizar de fato essas pessoas? Ou você precisa de mais, ou seja, precisa de mais gestos para se valorizar? Não, sem dúvida nenhuma, a cultura, por si só, ela não tem o reconhecimento que ela precisa, principalmente diante da potência da arte que acontece nas periferias. Ou seja, ela não é suficiente. Não é suficiente. Nesse caso, tu acredita, então, com o ditado que diz que um gesto ele vai valer muito mais do que essas palavras, né? Com certeza. Entendi. Um gesto... Tu concorda? Né, nesse caso, gesto vale mais. Gesto, ou seja, para a questão relacionada à lei, sem dúvida nenhuma, é necessário que haja mais ações para que, de fato, faça sentido, sem dúvida nenhuma. Beleza, então tá respondido. E para você aí de casa, um gesto vale mais que 1000 palavras? Essa lei não basta não. Então o senhor concorda com o ditado nesse caso? Não. Um gesto vale mais que 1000 palavras, né? Porque a lei nesse caso Justamente, parece só palavras, né? É. Tu acredita que de fato um gesto vale mais que 1000 palavras? Sim, eu concordo. Tu acha que um gesto nesse caso vale mais que 1000 palavras? Acho que sim. Tu acha que então você precisaria bem mais do que uma lei para valorizar de fato os artistas cearenses? Com certeza precisaria. Atualmente, um gesto vale muito mais do que 1000 palavras, porque estamos numa época de mentiras, onde as palavras não têm mais sentido. A palavra, ela é responsável pelo desenvolvimento humano. Quando você diz uma cadeira, qualquer lugar do mundo tem que entender que uma cadeira é uma cadeira, nem que seja em outras línguas, mas a palavra é para colar nos objetos e foi através da palavra e da linguagem que os seres humanos conseguiram se desenvolver. Quando você desmonta, né, o sentido das palavras, dificulta o desenvolvimento humano. Então, cada vez mais, um gesto vale mais do que as palavras, e as palavras precisam de novo adquirir o seu poder de comunicação, as suas verdades. Sobre essa lei estadual que beneficiou os mestres da cultura, da tradicional cultura popular, eu bato palmas para essa lei. Eu sei que falta muita coisa ainda a ser feita, porque a cultura popular não pode ser vista como uma língua morta, mas a cultura popular ela tem que ser recriada. Ela é também uma coisa da juventude. Então, que os espaços, os palcos e a luz dos eventos e os horários dos shows se abram cada vez mais para a cultura popular, que agrega e contribui para a construção de uma nova sociedade. Sou paraíba, nasci no interior da Paraíba, vim para o interior do Ceará, cidade de Itauá, e aos 17 anos vim para Fortaleza. Trouxe desses lugares onde eu vivi os aboios, as cantigas populares, dos artistas de feira, das emboladas, dos violeiros, dos cantadores de coco. Aqui misturei essa musicalidade com a cultura mais urbana e comecei a compor quando aí entrei no cenário musical cearense. Para manter a cultura popular viva, ela tem que ser recriada com novos elementos. A cultura popular ela é muito recriada na periferia, porque existe convivência, existe mais convivência. A cultura popular precisa ter mais espaço nos editais, nos palcos. Ela toca o coração, o sentimento das pessoas de um lugar, e ela é o que existe de vanguarda. Nessa era aí da globalização, o que existe de vanguarda é a peculiaridade de cada lugar. E a cultura popular é um elemento fortíssimo, inclusive como atração turística, porque é o novo, é o que a gente tem a dizer no meio desse mundo globalizado. Salve, salve a cultura popular. Tamo junto, pessoal da Zara. Abraço, galera. A Secretaria de Cultura do Estado do Ceará é o órgão responsável pela gestão de toda a política cultural estadual. Dentre suas atribuições estão a valorização da cultura e das tradições populares. Para acompanhar a agenda de ações, proposições de políticas públicas culturais no estado do Ceará, acesse facebook.com/secult-ceará.
isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Se você curte o nosso programa, eu sugiro que você conheça outros produtos do Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br, e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. Se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera, infelizmente a gente vai ficando por aqui, mas nós voltamos na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, para levar você para conhecer mais uma periferia daqui da nossa cidade. Nosso muito obrigado para você aí de casa que acompanha o nosso programa e um salve cheio de amor para geral aqui das áreas da Goiabeira. E para se despedir ainda no clima de valorização da arte cearense, a gente deixa um trechinho da música do Jonas de Lima, que é morador aqui das áreas da Goiabeira, que diz: subo o morro, desço o morro, nas áreas com os pivetim, pôr do sol do paredão é o mais louco que eu já vi. Um abraço, fiquem bem e até o próximo programa Nazária. É algo cultural de onde eu vim. Subo o morro, desço o morro, nas áreas com os pivetim, pôr do sol do paredão é o mais louco que eu já vi. Quelle um vinho bom, fi, pensa né que vai bi, amor de fim de tarde, nós merece sua